Olá, você que está aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sem Neura com o Dr. Curcio. E hoje nós temos aqui um bate-papo legal, muito bom. Eu espero que você já faça a sua inscrição, se inscreva aqui no canal, vai aqui no botãozinho aqui embaixo, já faz a sua inscrição para você receber as suas notificações, certo? E hoje nós temos aqui a presença ilustre de uma grande profissional, uma pessoa espetacular, amiga, uma pessoa que realmente ela traz realmente um contexto maravilhoso sobre a área da saúde mental. E hoje nós vamos conversar com a Luísa Prates. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você, participando dessa conversa, desse bate-papo. E espero acrescentar com vocês aqui. Muito bem. Luísa, fala um pouquinho quem é você, né, sobre a sua formação, né, o seu trabalho. O pessoal de casa, assim, conhecer você? Deixa eu me apresentar, então. Sou Luísa, sou psicóloga, psicanalista, atuo na área clínica, já tenho aí mais ou menos uns 13, 14 anos, cuidando da saúde mental. Já atuei em alguns projetos sociais, também sou docente, dou aulas no curso de psicanálise, sou analista de data, sou supervisora clínica. Isso. Então tudo que envolve a saúde mental de certa forma, você vai ver meu nome um pouquinho relacionado. Maravilha, gente, olha, é uma grande profissional. Bom, então vamos começar com algumas perguntinhas, né, que o pessoal em casa começa a falar com a gente e aí, né, como a nossa entrevistada, eu creio que você consegue falar um pouco, né? Para você, Luísa, o que a terapia pode ajudar as pessoas? Como é que você vê que a terapia ela consegue desenvolver as pessoas? Fala pra gente. Para mim é difícil, Dr. Curcio, imaginar uma pessoa com ajuda sem a terapia. Então não é como a terapia pode ajudar, é como a pessoa consegue se ajudar sem o processo terapêutico, que é um processo tão interessante, tanto para a questão de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para a compreensão de si mesmo, dos seus sistemas, das suas repetições, das suas escolhas. A gente costuma observar que no consultório o paciente vem, na maioria das vezes, para poder trabalhar uma angústia específica. Só que se nós percebermos que o consultório também é lugar para autodesenvolvimento, não para trabalhar uma questão, uma dificuldade específica, mas para poder potencializar aquilo que você já tem de bom também, a gente vai expandindo a atuação da terapia e da clínica de saúde mental. Todo mundo precisa? Na minha percepção, nem todo mundo precisa, mas todo mundo merece. Bacana. É um bem olha enorme só. que nós nos fazemos. Já, olha só, presta atenção, nem todo mundo precisa, mas todo mundo merece. Exato. Então guarda isso aí, porque nós que trabalhamos na área terapêutica, a gente percebe muito isso. E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? Então, a terapia, ela hoje tem um fácil acesso, né? Para as pessoas com excelentes profissionais. Nós sabemos que tem profissionais que ainda estão sendo formados, né? E você, como uma supervisora, você sabe muito bem sobre isso. Mas qual que é o conselho que você dá para as pessoas que buscam esse tipo de serviço? O que você fala sobre isso? Um conselho que eu daria é não espere a situação ficar difícil demais para procurar. Porque entra um pouquinho no que nós estamos conversando. Quando nós já estamos ali psicossomatizando, com angústias mais crônicas, num processo de depressão, uma ansiedade mais latente, é onde nós acabamos ali procurando. Então procure um profissional sério, peça indicações, entenda também a transferência, que é a identificação com o profissional, com quem você vai ali fazer um trabalho. Mas não espere demais. Eu acho que meu conselho seria esse. Não espere demais e comece. Perceba como você se sente no trabalho ali, tanto analítico quanto terapêutico. Quais são as suas resistências, fale sobre elas. E dali é só avanço. Que bom, que bacana. Olha, essa pergunta não tem aqui, mas para a gente perceber algo que é merecedor. Você como uma grande profissional, que a gente sabe. Agora, você poderia falar um pouco para os profissionais? Posso. Então, qual que seria esse conselho, essa dica para esses profissionais? O que você Não percebe? se acomodem.
estudem, continuem estudando, invistam na análise pessoal de vocês, na terapia pessoal, invistem na busca mesmo pelo conhecimento. O nosso processo de conhecimento, ele não para, né? A nossa contemporaneidade vem mostrando aí novas atualizações dos processos mentais, também novas percepções sobre as nossas práticas. A tecnologia está aqui nos mostrando como que esse acesso ele vai se diferenciando. Então, uma dica que eu daria para os profissionais é não se acomodem. Saiam da zona de conforto, experienciem vivências que até então poderiam ser complexas ali num certo ponto de vista, mas busquem conhecimento, tenham seriedade com o trabalho de vocês, né? Nós precisamos ali de uma ética profissional muito bem afinada, o entendimento que nós estamos ali lidando com o ser humano. Então, o cuidado com esse indivíduo que chega no nosso consultório com muita vulnerabilidade, que chega ali muito fragilizado. Então, se você tem a consciência da importância do trabalho que você faz, a seriedade que esse trabalho envolve, você vai levar isso com muito profissionalismo. Essa pergunta ela vem de um contexto que muitas vezes a gente recebe pacientes de outros profissionais. E a gente não sabe o que acontece tanto lá dentro das sessões. Eu não sei se isso já aconteceu com você, a pessoa chegando perto de você, eu passei por um psicólogo, por um psicanalista e não deu certo, né? E esse conselho que você está dando, essa dica que você está dando, ela fornece muitas questões que o profissional ele precisa. Você já percebeu que dentro desse contexto do que o profissional ele tem que se atualizar, ele tem que fazer as suas análises, né? Você já percebeu que existe alguns conflitos para que ele não faça isso? Você já começou a reparar isso? Do próprio profissional eu vejo, Dr. Curcio, às vezes uma questão tanto quanto narcísica. Não é? De que eu sei já o suficiente. Eu desconfio muito do profissional pronto. Aquele profissional que fala, eu não preciso de análise, eu faço a minha própria análise. Sim. Eu desconfio desse profissional. Porque já entra com uma própria resistência ao tripé psicanalítico descrito ali por Freud. Então, quando ele coloca teoria, análise pessoal e supervisão, ele já estava falando da importância desse processo. Sim. Então, a questão dos pacientes, quando eles chegam com uma dificuldade com o profissional anterior, a gente tem que considerar também a dificuldade ali na barreira da transferência. Sim. Às vezes não há uma transferência, isso em nada diz sobre o profissional. Mas muitas vezes o que a gente escuta é de uma abordagem equivocada, é de uma conduta antiética, são ali de movimentações e conduções que são errôneas. Sim. Com o paciente. E uma resistência que a gente percebe é o quê? Se você às vezes está com uma dor de dente, vai no dentista e não teve uma condução ali que você gostou muito, você procura um outro dentista. Na maioria dos casos que a gente percebe, quando um paciente ele vai no profissional de saúde mental e ele não teve uma boa condução, ele abandona o tratamento. Até ele retomar, demora um tempo para ter confiança, porque ele está falando de questões que são muito sensíveis ali para ele. Então, você abrir espaço para que alguém te acesse. Esse acesso não ser feito de uma maneira profissional. Para você permitir que outra pessoa te acesse de novo, a barreira ali de resistência, ela fica duplicada. Então, a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. Há muito conflito com relação a isso e gera o medo, né? Sim. As pessoas começam a ter medo de terapia. É uma coisa impressionante. Olha, realmente é algo que a gente precisa tomar cuidado, tá, pessoal? Escolha bem o profissional, pegue referências. Sim. Muitas vezes a gente precisa dessas referências e converse com esse profissional. Né? A entrevista é justamente para isso. Luísa, qual que seria a sua maior dificuldade, ou que você já passou, ou que você percebe diante das terapias, daquilo que você já faz com os pacientes? Tem duas situações divergentes, né, que são complexas. A maior dificuldade que eu já passei na clínica foi a perda de um paciente. Então, um paciente com ideação suicida que acabou cometendo o ato suicida. E por que é uma dificuldade enorme? Porque isso também fere um pouco do nosso narcisismo profissional.
né? A questão de o que eu poderia ter feito diferente. Até a compreensão que não é sobre nós, é sobre a angústia desse paciente, a dificuldade dele de elaborar essa situação. Então, na minha vivência, foi algo que mexeu muito comigo e que eu precisei de muito trabalho analítico também para conseguir elaborar. Agora, a dificuldade que eu tenho na clínica são aqueles pacientes que vêm para uma demanda secundária, que não chega com uma demanda específica, seja um casal que o marido vai porque senão a esposa vai divorciar. E aí, se você não fizer terapia, eu me divorcio. Isso. Exato. Só que o paciente vem sem demanda. Então, o que te trouxe aqui? Minha esposa falou que eu tinha que fazer. Tá, e sobre o que você gostaria de trabalhar? Verdade. Não tem nada específico que eu queira trabalhar, não. Então, é aquele paciente com a resistência muito forte. É o paciente que ele não entra em análise, ele não vai para a análise, ele só está em análise. Está na análise, inclusive, ele nem está só faz presença ali, pronto. Exato. Aí tem uma dificuldade, por quê? Porque é o paciente que ele não quer o trabalho. Eu falo que eu consigo trabalhar com qualquer caso, desde que o paciente queira. Mas eu não consigo trabalhar com caso nenhum se o paciente não quiser. É verdade. E isso acontece muito, né? Porque na maioria dos casos a pessoa ela fica com essa resistência, ela fica com esse mecanismo de defesa ativo e automaticamente ela bloqueia tudo que você precisa fazer. Aí não existe a fala, não existe a conduta ali da terapia. Né? É o que eu coloco, a demanda primária ela já é 60% do nosso trabalho feito. Que ele quer estar ali, ele quer trabalhar alguma questão específica, ele está aberto ao processo. Então é muito mais fácil para acessarmos e, inclusive, identificarmos ali os conteúdos inconscientes. Sim. Mas se o paciente ele vem com a barreira de recalcamento ali muito travadinha, a gente não vai conseguir acessar se ele não quiser, se ele não permitir. É verdade. Agora vamos pensar numa seguinte situação, Luísa. Claro. Psicanalista e psicólogo. Você tem as duas áreas formadas. Dá muito conflito? Complexa a pergunta. Não deveria dar. E eu falo que se der algum conflito, é mais do não entendimento que cada um tem seu espaço. Tem espaço para todas as áreas. Eu falo que a psicanálise, ela me responde muito bem. Né? Tanto que a minha identificação pela psicanálise foi isso. Na faculdade de psicologia eu aprendi sobre todas as abordagens e a psicanálise foi a que mais me respondeu. Embora hoje eu entenda que para cada pergunta apareciam mais 10 perguntas. Sim. Mas a que mais me respondeu. Então eu me identifico muito com a psicanálise. Mas nem todo paciente é para a psicanálise. Nem todo paciente quer entrar em contato com a ferramenta que a psicanálise oferece. E tem várias outras abordagens que estão aí para isso também. Então eu não estou aqui para poder disputar mercado, para poder disputar espaço. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Desde que você tenha uma conduta profissional e ética, é o paciente quem vai escolher a partir da identificação dele. Então, o conflito que existe, às vezes, é uma briga por espaço. E tem muito mais a ver com o ego do que com a abordagem em si. Bacana. Isso é muito importante a gente saber, né? Bom, pessoal, olha, é maravilhoso quando a gente tem realmente uma profissional de um gabarito desse, né? E é com isso que eu gostaria de agradecer você, Luísa, por esse momento maravilhoso, né? E gostaria que você falasse um pouquinho lá de como que as pessoas podem te encontrar. Aonde? Qual é o seu contato? Se é das redes sociais? Se tem um consultório específico? Fala para mim. Então, atualmente eu estou só com atendimento remoto, não estou com atendimento presencial. Vocês podem me encontrar na conta do Instagram, PratesPSI, PratesPsi, e lá vai ter os meus contatos também, vai direcionar ali para... Então nós vamos deixar aqui nos comentários, né, o seu Instagram, tá certo? E lá eles vão fazer esse contato também, né? Você é uma grande profissional dentro dessa área, eu quero parabenizá-la, né? Nós já falamos sobre isso, quero agradecer mais uma vez, né? E eu espero você retornando aqui mais outras vezes também. Vou guardar o convite, agradeço muito o convite, a possibilidade, é uma honra estar aqui ao seu lado. Obrigado. E falamos muito aqui sobre a questão de profissionais éticos, respeitáveis, e aí é um convite, né? A Academia Brasileira de Psicanálise, ela se envolve em formar esses profissionais. Sim. Então quem tem interesse, se inscreva, aproveita o cupom de desconto e vem ser psicanalista junto com a gente. Muito bem.
Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.